Olá, boa noite! O Globo Repórter de hoje segue nas aventuras pelas terras de Minas. E a viagem desta noite é marcada por sabores. Um roteiro que encantou o imperador Dom Pedro II há 140 anos. Trocamos as florestas pelos quintais, onde alimentos do passado, ricos em saúde, estão voltando à mesa. São farinhas, queijos, vinhos, o hidromel, a bebida mais antiga do mundo. E hortas, onde brota o que se comia há 200 anos. O queijo, considerado o ouro das Minas Gerais, está ajudando brasileiros a terem independência financeira. A quitandeira conseguiu a casa própria fazendo biscoitos. E o ex-maquinista virou queijeiro depois da aposentadoria. Deliciosos recomeços inspirados nos tesouros guardados numa grande biblioteca. O passado espelhado no futuro. Dentro da grande biblioteca do Caraça, uma jornada de revelações nos aguarda. São mais de 25 mil livros. E neles estavam segredos, receitas que foram deixadas de lado com o passar do tempo. Mas há 6 anos, destas páginas começaram a sair delícias que nos levam a uma expedição com um gostinho diferente. Os sabores históricos do Caraça estão de volta. Passando pelo queijo, pelas farinhas, pelas quitandas. Refazer um produto que já tinha sido extinto. Uma comida que tem história, de conhecer a horta, qual é uma espécie que se comia 200 anos atrás. Uma das maiores concentrações de ômega 3. Viagem de sabores, de volta às nossas origens. É um estado que está no centro do Brasil. O território onde está o Caraça centralizava todos esses caminhos. Por aqui chega o gado com leite, o caminho que veio de São Paulo, a cultura portuguesa com o porco, o milho, os caminhos que vieram de Espírito Santo, trazendo para a gente as carnes, o queijo parmesão. Além disso, a gente tem o caminho que veio do Rio de Janeiro. Foi o último caminho a ser feito, é o caminho pelo qual Dom Pedro chegou a Minas Gerais nessa visita, que nos ligou à corte. O Sangola dá as boas-vindas. A galinha da Angola é a mascote da fazenda. Mais um cantinho do Santuário do Caraça, que já foi um colégio e é a nossa casa nessa expedição por Minas Gerais. Já funcionava na época do colégio, que foi quando o imperador esteve aqui, inclusive. Tudo que poderia ser gerado aqui facilitava muito o leite, que gerava também o queijo. Então tudo isso era utilizado para a alimentação dos alunos no Colégio do Caraça. Todos os dias você sabe que tem que levantar de manhã, buscar as vacas, ordenhá-las. São vacas leiteiras das raças Girolando e Gersolando. Hoje, as máquinas modernas tiram o leite para fazer o queijo artesanal do Caraça. Mas viemos revisitar o passado. Quando todos os queijos eram feitos de leite cru e ordenhados assim. O irmão Admar faz isso com paixão. Eu estudei para ser padre. Não basta você ser intelectual e coisa e tal, mas você tem uma raiz. Isso aqui é aquilo que você traz de casa e que completa você. Como diz o velho poeta, você vai sair da roça, mas a roça nunca vai sair de você. Olha o movimento. Já o caminho contrário... É muito simples. Eu sei, não é possível que eu não vou conseguir. Olha aqui, se você pega aqui, ó. Aí! Saiu? Saiu! Saiu! Saiu um pingo, rapaz. Uhul! Isso, começou a tirar. Filma lá de peça. Agora sim. Tá filmando, né? Custei pra pegar o jeito aqui, hein? O leite precisa chegar quentinho lá na queijaria. Seu sininho coloca o coalho, a enzima que coagula o leite, e o pingo,
o DNA dos queijos artesanais. O soro reaproveitado da última produção. Usado no dia seguinte, ele dá sabor a partir do conjunto único de bactérias que se desenvolvem ali. Tudo na mão, é artesanal mesmo. Artesanal mesmo. A máquina é o homem. E aí o senhor tem que tirar todo o soro? Praticamente todo o soro, para o queijo ficar mais firme. A origem do nosso queijo artesanal é a ilha de Açores, em Portugal. Mas o modelo europeu deu lugar ao americano. A facilidade. Eu tiro o leite hoje, entrego para o laticínio, ele industrializa aquele leite e com isso foi se perdendo a cultura do queijo artesanal. Em 31 de janeiro de 2002, teve a primeira lei estadual que regulamentou a produção do queijo Minas artesanal. Nós tivemos base legal para incentivar as famílias que haviam parado de produzir. A Emater e o Instituto Mineiro de Agropecuária orientam os padrões sanitários no programa de queijos artesanais de Minas. Nas prateleiras, eles sobem de andar à medida que ficam curados. Todos os dias tem que virar ele até chegar aos 23 dias. Cor amarela, o ouro. Ouro que brilhou para o seu sininho 5 anos atrás, quando ele estava desempregado. Agora não vejo eu sem fazer queijo, mas não. Se você não tiver um tiquinho de amor por isso que você faz, não vale a pena não. Eu vou experimentar esse daqui. Já tá no ponto. Degustar com vinho é ótimo ainda. Com vinho é bom, seu Sininho? Bom demais. Sem vinho também é. Também. Ah! Nós estamos vivendo hoje, Liane, um boom dos queijos artesanais. Isso é calcado em muita pesquisa, muito serviço de extensão rural, muita assistência técnica. Eu ouso te dizer que o Minas Gerais hoje não perde para nenhum país europeu produtor de queijo artesanal. E tem gente mudando de profissão para fazer queijo, né? Com certeza. Seguimos pelos caminhos que o imperador registrou no diário. No município de Santa Bárbara, avistam-se elevadas e pitorescas montanhas de formas pouco comuns de rocha. Na terra dos minérios, essa casa tem outra riqueza. Hoje eu sou queijeiro, né? Mas eu trabalhei de maquinista na Vale. 26 anos transportando minério de ferro. Eu aposentei, né? Aí eu resolvi construir essa queijaria aí para fazer esse queijo. Embarcou no resgate dos queijos artesanais. Está apostando no lucro e mexendo com as memórias. Minha mãe criou nós com queijo. Meu pai morreu cedo. E agora a senhora está aí também, vivendo. Eu voltei ao passado. E você fazer esse produto e a pessoa comer, agradar e encomendar mais, você não tem coisa que paga isso não. Valeu a pena a troca? Valeu. O valor do minério está aproximadamente $100 a tonelada. E o queijo, do jeito que eu vendo, é mais ou menos R$45 o quilo. É bem mais vantajoso, bem mais valor agregado do queijo. E mais gostoso, E né? mais gostoso. Bom demais, hein? Para cada artesanal, um sabor único. Parece um pouco parmesão, mas ele é suave, né? Quanto ele vai curando, ele vai tendo um sabor mais picante, né? Será que o imperador comeu um desses? Na certa, ele provou desse queijo. Ouso dizer que ele deve ter saído daqui com alguns queijos na bagagem. Os queijos eram produtos nobres. Nobres e estudados na grande biblioteca do Caraça. A gente encontrou até uma enciclopédia agrícola só sobre leite, tudo em francês. Se eu tivesse estudado isso aqui antes de tirar leite, hein, Márcio? Talvez teria saído melhor. Olha aqui, ó, vista de uma gota de leite de vaca no microscópio. Leite, queijo e saúde. A Universidade de Viçosa
estuda esses alimentos na Serra do Caraça. Trouxemos amostras de queijo para o nosso laboratório para poder fazer análises e conseguir entender o que tem nesse queijo. Desvendar a microbiota, as bactérias e os fungos que só existem nele. Inclusive até entre fazendas, a gente consegue perceber uma diferença nessa microbiota. Então são micro-organismos que estão naturalmente na própria pastagem, no solo, no próprio animal e que se transferem para o leite. Então o leite ele é muito rico em vários nutrientes, mas principalmente proteínas, cálcio, vitamina A, vitaminas do complexo B. São gastos aproximadamente para 1 quilo de queijo, 10 litros de leite. Esse alimento contribui principalmente para o atingimento das recomendações de cálcio, proteína e essas vitaminas para essa população. Doutora Séries e doutora Rosângela, duas apaixonadas por queijos. Essa paixão é de vontade de entender. A gente sabe alguns micro-organismos que estão aqui presentes, mas a gente não sabe ou não entende ainda qual o papel deles na elaboração desse tipo de queijo. A história do Império nos traz a serra vizinha, a Mantiqueira, na zona rural de Barbacena. Em 1808, com a chegada da corte ao Brasil, houve uma encomenda real. Foi trazido um grupo de pessoas da Holanda para que se produzisse queijo que se produzia na Holanda para atender a Dom João VI. E essa produção se manteve. Estamos num laticínio de queijos do reino. Aquele é um queijo do reino, porque ele era feito para atender as pessoas do reino. Seu Moacir e as Gersolandas, mistura das vacas Jersey com as holandesas. Dizem que o olho do dono engorda o gado. E o seu Moacir construiu a casa no terreno da fábrica. Aqui na roça a gente tem que ter galinha, tem que ter peixe, tem que ter horta, não é isso? Agora eu vou tratar dos peixes, toda manhã eu trato deles. Que peixe é esse que o senhor tem aqui? Aqui eu tenho tilápia, matrinchã e piau. Moacir tem 4 filhos. Os meninos, Igor e Yuri, trabalham com ele. Aos 72 anos, completados essa semana, o técnico em laticínios está se aposentando. Porque um erro do pai é não deixar para os filhos assumirem, né? A gente por perto, orientando e tal. Numa prosa saborosa, queijo bom. Eles contam da vida. A gente tem um herói como exemplo, né? O cara que saiu do nada, muito pobre, né? Foi batalhando na vida, crescendo, sempre trabalhando muito. Eu tinha uma Brasília velha, eu buscava leite, as latinhas de leite na Brasília, eu mesmo fazia o queijo, eu mesmo madrugava para levar os queijinhos para Teresópolis. Aí aquilo foi crescendo até que eu comecei a produzir o queijo do reino e esse reino encantado aqui, né? Já vai cair a massa coalhada com o queijo, né? Já são os grãos da produção. E é bom ressaltar que o queijo do reino é o primeiro queijo industrializado do Brasil, né? É feito com leite pasteurizado. Os queijos passam a noite assim, sob pressão. Depois ficam de molho na salmoura. Aí vem um banho de tradição. Essa tintura ela é feita com carmim de conchonilha, que é uma tintura natural. O queijo do rei tem que ser vermelho. O glamour como o da corte, né? Aqui eles passam 2 meses maturando. Nos lembra do queijo sendo trazido nas naus portuguesas que vinham com queijo holandês e tal. Inclusive, até curiosidade, é uma viagem da Europa para o Rio, durava 2 meses de nau, não é? Não tem como expressar o tamanho da alegria de ter os meninos dando sequência. Eu gosto muito e é muito prazeroso. Todo dia você está aprendendo aqui. E velho à toa, comecei a dar depressão, comecei a fazer uma manteiguinha na porta, aqui na minha porta da cozinha. Sempre criando. Eu quero cheirar a leite o tempo todo. O físico tá com um probleminha aí, né? Um câncerzinho.
uma bobagem de um câncer aí. Mas a minha alma não adoecerá nunca, meu espírito, minha alma vão ser sempre assim. Yuri ficou até emocionado aí, né, Yuri? Por quê? Porque é bonito. Ele já ouvimos a história dele 1000 vezes, mas sempre me emociona. O elixir da vida é a fé em Deus, a família e o trabalho. Esse queijo, ele é todo, 95% vendido no Nordeste. Por quê? Porque os holandeses colonizaram o Nordeste e estão querendo levar nossos produtos para a Inglaterra. Para outra corte, é isso? É outra corte, é para a Rainha Elizabeth agora. Quem é mais velha, ela ou eu, hein? Tudo começou nessa casinha. E olha só. Queria poder ajudar famílias. Eu dou 100 e poucos empregos hoje, são 100 e poucas famílias de emprego direto. Isso enche a alma da gente de orgulho, de esperança para o futuro. O leite não nasce na caixinha. Alguém tem que tirar o leite da vaca. A gente está falando de sucessão rural, que foi tão penalizada na década de 40, 50, 60. É a história de uma família que aprendeu aquilo de geração em geração. Voltar às origens. Não é uma aventura e tanto? Tempo, 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 tempo. A seguir, um vinho para cada gosto. Hidromel, a bebida dos deuses da lua de mel. E o poder da longevidade que vem das jabuticabas. A gente volta já já. Essa é a antiga adega dos padres no Santuário do Caraça. Os vinhos aqui vão muito além das uvas. Essa é uma garrafa centenária. Aqui no rótulo dá para ler Hidromel do Caraça. Quem encontrou essa preciosidade foi o Marcelo. Isso há mais ou menos 6 anos, né, Marcelo? Isso. Onde que ela estava? Eu fui fazendo estoque, né, de garrafa de vinho, aí encontrei a garrafa de hidromel. Foram encontrados no subsolo, vinho entre 40 e 100 e poucos anos de envelhecimento de mel, vinho, o hidromel. E viu que fazia realmente hidromel aqui no Caraça antigamente. Era refazer um produto que já tinha sido extinto. O hidromel surgiu na África, séculos antes de Cristo. A rainha de Sabá e o rei Salomão adoravam. Ela é considerada a bebida mais antiga do mundo. No Egito Antigo, era considerada a bebida dos deuses. Já em outra parte da Europa, era consumida pelos vikings. Vikings e anglo-saxões festejavam nas tabernas, como nos filmes de época. Eu hoje levantei querendo ouvir o menestrel, fugir em sonhos ao mirar um copo de hidromel. É a bebida da lua de mel. Após o casamento, esse casal ficava ali uma lua inteira, um período de 30 dias, para poder gerar um herdeiro. Tinham que consumir essa bebida, o hidromel. Então, o hidromel é o fermentado alcoólico a partir do mel de abelha. A região, inclusive de Santa Bárbara, produz um mel de altíssima qualidade, inclusive no próprio Santuário do Caraça. Muitas das propriedades do mel também estão presentes nesse produto. Aminoácidos, vitaminas, minerais, pigmentos, substâncias aromáticas, grãos de pólen, pode estar presente em alguma concentração no hidromel. A gente sente um calor, né, quando toma, é forte. Aqui em Minas a gente diz assim, quando uma coisa é bem impactante, né, você fala, nu! O santuário sempre produziu mel e frutas. E os padres mesmo faziam suas bebidas. Vinho de uva, os fermentados de jabuticaba, laranja, morango, a cachaça, cervejas. E parte disso a gente continua fazendo hoje. Como o Caraça é imitado, a cidade de Catas Altas começou também a plantar a uva e a fazer o vinho. Monsenhor Mendes ensinou essa técnica de produção de vinho lá. Eles começaram a fazer. A cidade encantou Dom Pedro II. Chegada a Catas Altas às 9h30. Freguesia de bastantes casas, bonita igreja,
cujas torres têm remate um pouco extravagante e muito bem situada com a pitoresca Serra do Caraça, de frente para o ocidente. As construções de antigamente eram muito suntuosas. Olha só isso. Agora a gente vai conhecer uma casa da época de Dom Pedro II. Essa aqui tem mais de 300 anos. A decoração foi mudando ao longo do tempo. A última grande reforma foi há mais de 2 séculos. O casarão é da família Hoskin. Em 1881, quando o Dom Pedro passou por Catas Altas, o arraial já estava começando, né, a reerguer-se novamente, porque nós tivemos um período muito difícil após a decadência do ouro. Cata quer dizer garimpo, e os mais produtivos ficavam nas alturas, as catas altas. Hoje são menos de 5.000 moradores. Até os pássaros descansam tranquilos. Dos tempos áureos ficaram os casarões que o imperador visitou. O quarto de dormir não mudou muito de lá para cá. Mas a geladeira daquela época ficava aqui. Você não está vendo, né? Porque era, ó, no chão, embaixo do assoalho. Aqui, sem a eletricidade, eram armazenadas as bebidas e os alimentos, porque as pedras deixavam a parte de baixo do assoalho mais fresquinha. Vem cá ver a vista. Serra do Caraça, emoldurando Catas Altas. O dono dessa casa charmosa está esperando a gente aqui embaixo. Flávio, que lugar é esse? Essa aqui é a adega mais antiga e conservada que nós temos aqui em Catas Altas. Dos tempos do Império? Sim, dos tempos do Império. Essa garrafa aqui foi achada lá na geladeira do quarto, em 1922. Olha, vinho de pura uva. Esse é do filho do meu avô, onde que ele ganhou essa medalha aqui, o vinho que ele fabricou. A grande balança para os ingredientes da época. O açúcar, a rapadura, celular aí, 200 gramas deve ser, faz uma diferença boa aí na... Olha a precisão dela, hein? Os barris centenários agora envelhecem cachaça. Eu cresci aqui, né? A casa era dos meus avós, ela foi adquirida em 1934. Meu pai tinha 2 anos de idade, né? Quando ele veio para cá. O quintal é colorido, coberto de parreiras. A uva acabou salvando Catas Altas da crise, né? Isto, um padre português, o Monsenhor Mendes, viu a produção do vinho como um meio da população ter mais renda. Ele trouxe lá do Caraça, plantou aqui e ensinou a população. E nesta mesma época nós tivemos também a produção do fermentado de jabuticaba. Jabuticabas, o tesouro do Caio. Tudo acontece aqui no fundo da casa, né? A sua matéria-prima vem aqui do quintal. Vem do nosso quintal mágico. Os quintais mineiros são uma extensão da cozinha. Nos séculos XVIII e XIX, já se plantavam legumes, verduras, plantas medicinais e muitas frutas, como a brasileiríssima jabuticaba. A gente tem em torno mais ou menos de 12 pés, 12 jabuticabeiros aqui, onde a gente faz toda a colheita, que a gente leva para a produção do fermentado de jabuticaba. É só o começo dos trabalhos na casa de fermentação, uma espécie de fantástica fábrica de vinhos. Depois de lavadas, as jabuticabas vão para o quebrador. Aliás, no popular é vinho, mas o nome certo da bebida é fermentado. É que vinho vem de vitis, nome da videira em latim. Então, só de uva se produz vinho.
O suco da jabuticaba vai passar meses nos barris. Seu João é pai do Caio. Ensinou tudo para ele. Essa história veio através do meu bisavô, que trouxe essa tradição novamente para Catazaltas. Minha avó começou a ajudar ele, sempre ajudou. Até com 90 anos eu mexi com isso ainda. 90 anos fazendo vinho? É a dona Gersina nas garrafas. Viveu até os 94 anos. Todo dia, ela, antes de almoçar, ela degustava, tomava o fermentado e eu acho que é isso aí que fez ela viver muito. Será? A Universidade de Viçosa tem a resposta. Ela retarda o envelhecimento, não só o precoce, mas o envelhecimento natural. Se destaca principalmente devido ao seu teor de antocianinas, que estão na casca da jabuticaba. Protege, inclusive, contra doenças cardiovasculares e mesmo algumas ações neurológicas. Ela apresenta mais de 400 miligramas de antocianinas em 100 gramas, enquanto as uvas, em média, apresentam 200, 220 miligramas. Magnésio, fósforo e zinco, que estão presentes também na polpa, que fazem parte da dieta humana. Sozinha, ela não faz milagre, mas... O fermentado, por exemplo, uma tacinha por dia, tá de bom sim, tamanho? Suficiente. Que delícia! Caio conquistou prêmios e muito mais. Eu adquiri as coisas. Hoje eu tenho minha casa própria, carro próprio, tudo assim através da ajuda do fermentado de jabuticaba. Desde a época da minha avó e a gente foi aprendendo, meu pai emocionado contando. Passou um filme na cabeça do senhor? Recordação das coisas que é boa que ela deixou pra gente e ensinou pra gente. Ela morreu um ano antes de eu ganhar o prêmio. Não tem como a gente não emocionar com uma história dessa. Mãe para filho, de filho para pai, e aí eu pretendo continuar. Quanta história nessa viagem pelo Caraça. Uma terra que aguça o paladar. Sabor de passado, gostinho de família. Com um vinho para cada gosto. As super farinhas que carregam o poder da longevidade e o desafio de recriar um banquete imperial nos mínimos detalhes. É daqui a pouco. Seguimos a rota do imperador na zona rural de Barão de Cocais. 140 anos depois, o mesmo clima de boas-vindas. As casas pequenas, com seus quintais floridos, estavam caiadas de novo e tudo respirava alegria. Tem ovo no galinheiro da Dona Tita. Acerolas fresquinhas. Dona Jucinéia e seu Adão buscam o açafrão da terra. Aí, ó. Tá vendo, amarelinho? É, aqui, ó, tá vendo? Ele veio da Índia, com os mercadores árabes e as caravelas portuguesas. Tita, Helena, Jucinéia. Quitandeiras de forno quente. Vai esquentando e vai pegando. Barro e lenha, que assam bolos, broas, biscoitos. Tradição das quitandas vendidas em tabuleiros. O forno aquece. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. E a gente canta enquanto faz biscoitos de polvilho. Gosta de mim. Resgatando as antigas farinhas. Do inhame, de origem africana. Da batata doce, que vem da Cordilheira dos Andes. Tudo ralado e desidratado, como faziam os tropeiros para levar nas viagens. O que você está sentindo fazendo esse biscoito junto com nós? Tá gostando, Lilian? Eu tô amando, gente. Isso daqui é... Então vamos fazer mais, Lilian. Vamos fazer mais, velho? Repare no amarelo da massa. É farinha de açafrão da terra, que Jucinéia botou no biscoito. Ele concorreu entre 90 pratos. Ganhou em primeiro lugar. Foi provado por nutricionista, que entende da culinária, né? A cúrcuma, ela tem vários nomes diferentes. Açafrão da terra, açafrão da Índia, turmérico, gengibre amarelo. Ele é anti-inflamatório. O inhame
desintoxicante, e a batata doce, anti-envelhecimento. O Guia Alimentar para a População Brasileira preconiza justamente esse resgate às origens, comer de forma semelhante aos nossos avós e lançar mão desses alimentos que estão prontamente disponíveis, são de baixo custo, saborosos e que apresentam um excelente valor nutricional. Aí, agora eu vou com a vassoura, vou varrer tudo, tirar todas as brasas. Uma vassoura de ervas. Ela ajeita e perfuma o forno. Os maiores vão primeiro, depois os menorzinhos? Depois os menores. Olha lá, já tá crescendo. Deixa eu ver. Olha. É mesmo. Viu? Vai tá bom, viu, Lelena? Vai ficar bom, Lelena. Vai. A Tita aprendeu com os pais, Dona Lenita e seu Cassimiro. Ensinou para a filha, Vanessa, que está passando um café adoçado com rapadura. E agora eu pretendo passar pro meu filho também e assim não deixar a tradição morrer das quitandeiras daqui de Barão de Cocais. Esses quitutes entraram para o Programa Federal de Aquisições de Alimentos nas merendas escolares. Valorizar, né? Colocar isso para o mercado. Da raiz já foi parar lá em Belo Horizonte, no café da manhã, né? No restaurante popular. Ficou pronto. Com vocês, o polvilho dourado da Jucineia. É um motivo de orgulho, né? Porque minha mãe, né? É uma coisa que ninguém nunca fez e ela tá fazendo e todo mundo tá gostando. Com o dinheiro do biscoito premiado, Jucineia comprou esse terreno. Tá construindo o futuro. Aqui vai ser a casa da quitanda, se realizando dia após dia. Em plena pandemia, onde parecia que tudo ia estar perdido, temos que ser resistentes e pensar positivo. A vontade move muitas pessoas e o resgate traz essa paixão. Ser reconhecida, ter nome, Jucineia do Biscoito de Açafrão. Isso me faz enxergar que eu posso ir além, né? O céu é o limite. É uma forma completamente diferente de transformar. Como a horta histórica no Santuário do Caraça. Essa planta é a beldroega, é uma das maiores concentrações de ômega 3 em verduras que existem. Vani levou 6 meses pesquisando na Biblioteca do Caraça. São verduras já mencionadas nos livros 250 anos atrás. Cita, por exemplo, uma espécie que chama mangarito. É uma espécie de taioba que a gente tem ainda aqui na horta, que a gente utiliza no nosso dia a dia na cozinha. Para refogados também ela é muito boa. 65 espécies saíram daqui do quintal. Hoje são mais de 200 espécies porque vieram de outros lugares. Vocês encontraram até planta para dor de amor, é? É verdade. Ela se chama coração magoado na sua forma popular. Traz essa ideia, né, de curar as dores de depressão, dor de amor, esse tipo de coisa. A cor dela já levanta o astral. Plantar e colher num santuário que resiste ao tempo. Tempo. Biblioteca e cozinha, receitas e ingredientes. Durante a visita do imperador Dom Pedro II, recheada de banquetes, vários desses pratos estão relatados em livros que a gente utilizou para poder fazer o resgate. Como o pudim de gabinete e o pão brocojó. Um pão super tradicional, já virou tradição aqui no Caraças, né? Farinha de trigo. Muito rara na época de Dom Pedro II, né? Com certeza. Esse é o livro Confeiteiro Popular. E aqui está a receita do pudim de gabinete, apreciado pelo imperador Dom Pedro II. Receita que a Vera aprendeu. Faz usando o biscoito champanhe. São os biscoitos, as quitandas, feito com todos os doces de frutas que se tem na casa. Como receber uma pessoa com tudo que eu tenho de melhor. Cidra, mamão verde, goiabada, doce de banana, de figo. Aí forra com a maçã. Já no brocojó... Primeiro, a pastinha. Ricota, açúcar e canela. E canela. E aí, fruta cristalizada. O segredo do brocojó
é quando você pega a bolinha e acondiciona ela nas extremidades. No pudim, o creme com leite, gemas e açúcar é o segredo. Porque se não fizer esse creme, aí os doces vão se separar. Para não ficar tão doce, raspinha do limão. Na falta de geladeira, ficava guardado em um armário que tinha o nome de gabinete. Pudim de gabinete. E aí, você sabe, né? Vamos ao sacrifício. Desculpa, gente. Gostoso mesmo. Aprovado o sabor. Aprovadíssimo. O imperador comeu bem por onde passou. Em Barbacena, ele esteve 2 vezes. Na segunda, em 1889, houve um banquete. Dom Pedro II foi recebido com muita pompa. O jantar imperial aconteceu aqui. Mas sabe que lugar é esse? Essas ruínas são do sanatório da cidade. Era uma instituição que funcionava ao mesmo tempo, uma casa de saúde e um hotel. Era um lugar mais chique da cidade? Sim, tanto que foi escolhido, para receber o imperador e a sua comitiva. Ficava no atual Centro Psiquiátrico de Barbacena, que abriga o Museu da Loucura, onde estão talheres de prata e o cardápio em francês com os 11 pratos servidos naquela noite. A gente encontrou alguns ladrilhos aqui daquela época. E se a gente pudesse voltar no tempo e recriar aquele jantar? Seja bem-vindo à mesa. Estamos de volta ao dia 22 de julho de 1889. Lembra daquele cardápio que a gente mostrou? Pois é, tá tudo aqui. É um banquete, realmente um banquete imperial. O chefe de cozinha Rony recriou até as entradas. Risoles de ostra, uns aspargos gratinados com parmesão. Presunto também ali, é? Isso. Todo o grande jantar iniciava-se com umas sopas. Nada mais especial do que um congela brasiliense. Sabia que foi o prato que ele mais gostou naquela noite? É canja de galinha, é isso? Simplesmente a canja de galinha. Consumé aos macarronetes. Sopa de macarrão, é isso? Traduziu super bem, uma sopa de macarrão. Terceiro prato agora, maionese. Maionese La Sanatório, uma garopa holandesa. Uma garopa servida ao molho holandês. Codornas ao perdigão, codornas assadas, vinho do Porto e trufas raladas. Um buffo ao molho madeira, que é um bife de boi feito ao molho madeira e um mix de legumes salteados. E para fechar aquela noite, tivemos sobremesa. Uma a gente já mostrou aqui no programa, que foi o pudim de gabinete. Exatamente. E mais uma que foi apreciada naquela noite foi a geleia de vanilha. Nada mais é do que uma geleia de baunilha. Para mim, que sou cozinheiro, ter a oportunidade de replicar os pratos que foram servidos para Dom Pedro II realmente tem me emocionado até. Resgatar é sempre muito bom. Retratar algo que aconteceu dentro de Barbacena, nessa que é a minha cidade natal. Todo aquele que consegue fazer um bom uso da sua história, daquilo que te pertence, com toda certeza terá sucesso. Talvez esse seja o grande sabor desse jantar. E que sabor! 8 anos depois do banquete, o Brasil Império chegou ao fim. Virou página da história nas bibliotecas. Memórias num diário. Tô voltando pra casa. Tempo, 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 tempo. Viajar transforma, abre a mente para conhecimentos nunca antes imaginados. Ainda assim acredito. Minas Gerais. Ser possível reunirmos-nos. Como eu tenho orgulho de viver no seu mundo. Num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Lá no nosso site tem muito mais. As receitas, a história da Kelly, guardiã da Biblioteca do Caraça, e o diário da nossa expedição. Vai lá, aproveita. Agora você fica com a série FBI na seção Globoplay. Um ótimo fim de semana e a gente se vê sexta que vem.
Gravando! A ideia de um diário é quase irresistível. Foram muitas aventuras, paisagens maravilhosas, comidas deliciosas. Tudo isso regado a boa prosa. Juju, um coração pra você, ó. Se fosse para resumir, eu diria que a gente está no céu. Só o Caraça já paga toda a viagem a Minas.